Já refletiu o quão essenciais são as baterias em nossa vida moderna? Desde simples dispositivos até os mais avançados. Todos dependem de eletricidade para operar, muitas vezes sem uma conexão contínua à fonte de energia. As baterias essenciais em marca-passos, smartwatches e carros elétricos, por exemplo, têm papel crucial. Com isso, a indústria de baterias está em ebulição, com múltiplas empresas competindo para liderar a produção. Agora, imagine um material de bateria que vem surpreendendo todos: a bateria diamante nuclear. Sim, diamante e nuclear, na mesma frase. Esta inovação está redefinindo a indústria. E o seu tempo de duração? Impressionantes 28 mil anos. Quer entender como essa bateria opera e por que ela está gerando tanto alvoroço? Prepare-se para desvendar os mistérios dessa excepcional bateria de diamante nuclear. Acompanhe a gente até o final do vídeo e descubra tudo sobre essa maravilha tecnológica que está transformando a indústria. Imagina só, toda a indústria de energia em suas mãos, no seu smartwatch ou alimentando seu carro elétrico. Muitos de nós ficamos apreensivos quando ouvimos falar de materiais nucleares devido à radiação nociva que podem produzir. No entanto, os resíduos gerados pela energia nuclear podem se tornar a fonte de energia do futuro. E é nesse contexto que as baterias de diamante nuclear dão um salto gigantesco em relação às baterias de íon-lítio convencionais que estão por toda parte. Embora as baterias de íon-lítio tenham desempenhado um papel fundamental na proliferação de dispositivos eletrônicos, elas possuem desvantagens sérias o suficiente para fazer com que qualquer cientista continue em busca de baterias melhores. As deficiências das baterias de íon-lítio ficam evidentes, principalmente nos carros elétricos. Devido à sua baixa densidade de energia, as baterias de íon-lítio precisam ser pesadas para fornecer uma autonomia decente. Porém, elas ainda ficam aquém dos veículos movidos a combustíveis fósseis em termos de distância que podem percorrer com um tanque cheio. Isso faz com que algumas pessoas hesitem em adotar os carros elétricos com baterias de íon-lítio, que também demoram para serem carregados. Agora, imagine uma bateria que resolve todos esses problemas de uma só vez. E é exatamente isso que a bateria de diamante nuclear oferece. Ela supera todas as expectativas, proporcionando uma eficiência energética surpreendente. E a melhor parte? Ela tem uma vida útil cruel, podendo funcionar até 28 mil anos. A carga de bateria íon-lítio pode ser um processo demorado, pois mesmo com o uso do carregador mais rápido, pode levar quase uma hora para completar o carregamento. Isso não é o ideal, quando comparado ao rápido abastecimento de um carro a combustível, que leva apenas alguns minutos para encher o tanque. Além disso, as baterias de íon-lítio são caras, embora os preços tenham diminuído significativamente. Ainda assim, elas continuam sendo o componente mais caro em um carro elétrico. Devido a esse fato, os carros elétricos custam significativamente mais do que os veículos a combustível e estão fora do alcance da maioria dos proprietários de carros. Outra questão é que as baterias de lítio e a sua vida útil não são muito boas. Todas as baterias de íon-lítio enfrentam problemas de degradação, o que resulta em uma gradual perda de capacidade ao longo do tempo. Esse problema é mais evidente em dispositivos com smartphones, cujas baterias podem ter dificuldade em manter uma carga decente após alguns anos de uso. Em carros elétricos, a substituição de bateria é necessária quando a degradação reduz a capacidade para um determinado percentual, mesmo que o resto do veículo esteja em excelentes condições. No entanto, a troca de bateria é um processo caro. Cientistas têm pesquisado uma ampla gama de materiais e composições de bateria na busca pela bateria perfeita. Por exemplo, tem havido um foco nas baterias de estado sólido, que são uma forma avançada das baterias de íon-lítio, mas com alguns benefícios, como segurança aprimorada e maior densidade de energia. Também tem havido estudos sobre baterias de grafeno, baterias sem perdas e outras tecnologias. No entanto, nenhuma dessas soluções promete a mesma longevidade das baterias nucleares de diamante, que podem durar milhares de anos. Embora essas baterias sejam duráveis, elas também apresentam riscos à segurança e ao meio ambiente à medida que seu material radioativo se esgota. Imagina a bateria do seu smartphone durando 28 mil anos.
Nesse caso, a bateria sobreviveria ao telefone. Em 2016, uma equipe composta por pesquisadores científicos se reuniu na University de Bristol e começou a trabalhar no que eles chamaram de dispositivo beta voltaico. O nome foi escolhido porque o decaimento beta do lixo nuclear alimentava o dispositivo. No entanto, essas baterias passaram a ser conhecidas como baterias de diamante radioativo beta. O decaimento beta ocorre quando o núcleo de um átomo tem um excesso de partículas e libera algumas delas para alcançar uma relação mais estável entre prótons e nêutrons. Isso resulta em uma espécie de decaimento radioativo. O decaimento ocorre quando o núcleo do átomo possui um excesso de partículas e libera algumas delas para alcançar uma relação mais estável de prótons para nêutrons. Esse processo resulta na emissão de uma forma de radiação ionizante chamada radiação beta, que consiste em elétrons ou prótons de alta velocidade e energia, conhecido como partículas beta. Uma célula beta voltaica típica e composta por camadas finas de materiais radioativos inseridas entre semicondutores. À medida que o material nuclear decai, ele emite partículas beta que liberam elétrons no semicondutor, gerando uma corrente elétrica. No entanto, a densidade de energia da fonte radioativa diminui à medida que se afasta do semicondutor. Isso significa que as baterias nucleares são significativamente menos eficientes em comparação com outros tipos de baterias. No entanto, existe uma solução para esse problema, chamada de baterias radioativas de diamante policristalino, PCD. Essas baterias são fabricadas por meio de um processo conhecido como deposição química de vapor, que também é usada na produção de diamantes artificiais. Pesquisadores desenvolveram uma modificação desse processo para cultivar diamantes radioativos, usando metano contendo carbono-14, um isótopo radioativo que pode ser obtido a partir de blocos de grafite irradiados em um reator. Esses diamantes podem funcionar como uma fonte radioativa e um semicondutor. Quando expostos à radiação beta, eles produzem uma corrente elétrica que alimenta essa bateria. Essas baterias radioativas de diamante têm uma longa vida útil e não precisam ser recarregadas. O material nuclear em seu interior continua a fornecer energia repetidamente, permitindo que a bateria permaneça carregada por muitos anos, com pouca ou nenhuma degradação mensurável ao longo das centenas de anos. Teoricamente, uma única bateria pode ser utilizada por mais de 1000 anos, sem a necessidade de substituição ou recarga. NDB. Uma das startups ativa no campo de baterias de diamante nuclear é a NBD. A empresa está desenvolvendo suas baterias com base em diamantes alfa e beta de alta potência, bem como em formulações voltaicas de nêutrons, visando criar baterias de longa duração e energia sustentável. Seu objetivo é alimentar uma ampla gama de dispositivos, desde pequenas bombas de insulina até veículos espaciais que possam explorar a superfície de Marte por décadas sem intervenção humana. A NDB constrói suas baterias de diamante nuclear usando camadas de nanodiamantes com painéis incrivelmente minúsculos, medindo em biolésimos de metro para obter o uso adequado no contexto. Os diamantes são preferidos devido à sua excepcional condutividade térmica, tornando ideais para dispositivos eletrônicos. Na verdade, são os melhores condutores naturais do calor conhecidos, sendo de 3 a 4 vezes mais eficientes que o cobre ou a prata. Esses nanodiamantes são produzidos através de um processo chamado deposição de vapor, no qual gases são submetidos a altas temperaturas para forçar o carbono a cristalizar em um substrato. É importante destacar que esses diamantes são produzidos artificialmente, pois os diamantes azuis naturais são raros e caros, muito caros. Após obter os nanodiamantes, a NDB os combina com isótopos radioativos provenientes de resíduos nucleares, como urânio e plutônio. Esses diamantes monocristalinos têm apenas alguns milímetros de tamanho, dissipam o calor dos isótopos que estão em processo de decaimento radioativo. Esse processo gera eletricidade, pois a energia proveniente do decaimento é depositada no transdutor da NDB, que converte a energia cinética da radiação em energia elétrica. Cada célula da bateria produz apenas uma pequena quantidade de energia,
mas elas podem ser combinadas em um grande número para alimentar dispositivos de maior consumo. O CEO da NDB, Gul Shafri, destaca o tamanho minúsculo das células de nanodiamante como uma vantagem para a especialidade. Por exemplo, o relógio de pulso consome cerca de 2 microwatts, é perfeitamente adequado para uma pequena célula NDB. No entanto, se for necessário alimentar uma aplicação diferente, o número de células empilhadas pode ser aumentado para atender a demanda. Shafri imagina até mesmo satélites alimentados por baterias de diamante nuclear no espaço. Número 3. Veículos espaciais são um ótimo exemplo, como as icônicas sondas gêmeas da NASA chamada de Voyager, que não consomem muita energia. Quando lançadas em 77, cada uma delas foi equipada com geradores termoelétricos de radioisótopos, capazes de produzir cerca de 300 watts de energia. No entanto, ao longo das décadas no espaço, sua potência gradualmente diminui. Atualmente, a NASA está desativando recursos para mantê-las alimentadas pelo maior tempo possível. Estima-se que elas não durem mais de 10 anos e perderemos a comunicação com elas permanentemente. Porém, com as baterias de diamante nuclear, essas sondas poderiam continuar operando por uma eternidade. Aqui na Terra, dispositivos eletrônicos implantáveis no corpo poderiam ser instalados uma vez durante a vida do usuário, em vez de precisar passar por cirurgias para substituí-los quando as baterias se desgastam. Isso inclui dispositivos como aparelhos auditivos, como o Neuralink de Elon Musk, um dispositivo que interage com o cérebro. Esses dispositivos também poderiam ser equipados com baterias de diamante nuclear, eliminando a necessidade de recarregá-los regularmente. Para seu primeiro produto comercial, a NDB planeja lançar um relógio inteligente, com uma data de lançamento esperada em algum momento. Se isso se concretizar, você poderá ter um relógio com uma única bateria que poderá ser passado para as gerações futuras, sem nunca precisar de substituição. Embora a NDB ainda não tenha revelado todos os detalhes sobre as suas baterias de diamante nuclear, o mais importante é que elas não são apenas promessas vazias, mas produtos que em breve estaremos utilizando. Além disso, o uso de lixo nuclear nesse processo é benéfico para o meio ambiente. Por exemplo, no Reino Unido existem cerca de 95 mil toneladas de blocos de grafite que podem ser aproveitados, e extrair carbono -14 deles diminui sua radioatividade, reduzindo os custos e os desafios do seu armazenamento seguro. Gostaria de ouvir o que você pensa sobre as baterias de diamante nuclear. Deixa aqui nos comentários. E você também pode assistir esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo lá e até a próxima, pessoal!